Boa noite, você aí de casa. Seja bem-vindo a mais uma celebração online. E aí, estamos aqui em mais um domingo. Estamos com expectativas altíssimas para esse domingo. Se eu fosse você, eu não perdia. Nesse mês estamos no tema Resgatando Valores, então fique por dentro. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho nas notificações. Deixe o seu like aí embaixo e compartilhe com amigos e familiares. Nos siga também no Instagram, @Igreja Missionária IT, onde temos publicações toda semana e você vai ficar por dentro de todas as nossas programações. Bom, antes de darmos continuidade à nossa live, vamos orar primeiro, né? Pai, obrigado pela presença de cada um aqui, obrigado pelo esforço da nossa equipe de mídia, do louvor, do pessoal que vai estar aqui pregando essa noite, Senhor, que seja uma palavra abençoada e que seja feita a sua vontade. Amém. Nos vemos daqui a pouco. Tchau! Eu tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, um amor tão grande, me faz alcançar muito além do que como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Eu tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei.
reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? O nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. O nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou dos nossos pecados, teu sangue nos salvou. Todo joelho dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Abram os portões, preparem o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar, aqui está para libertar. Quem pode impedir o eterno? O nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. O nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou e os nossos pecados, teu sangue nos salvou. Todo joelho dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Quem pode impedir o eterno? 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 O nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. O nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou dos nossos pecados, teu sangue nos salvou. Todo joelho dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Graça e paz, queridos, que Deus abençoe vossas vidas e que esse culto online possa ser bênção na sua vida, que Deus possa visitar a sua casa, a sua família e manifestar a sua graça, a sua bondade sobre a sua vida, pois a vontade de Deus é nos abençoar. Eu sou o pastor Hernanes, da Igreja Missionária aqui em Itagimirim, casado com Luciene, pai de 3 filhos, Felipe, Tati e Sofia. E nós vamos estar ministrando nesta noite, neste momento, falando sobre o resgate da mulher com fluxo de sangue. Como o Senhor Jesus resgatou a dignidade da mulher do fluxo de sangue. Mas antes vamos fazer uma oração, vamos clamar a Deus que Ele venha se fazer presente nesse momento e que você possa estar orando conosco aonde você estiver. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós bendizemos o Teu nome porque o Senhor é bom e a Sua bondade e misericórdia dura para sempre e a causa de não sermos consumidos. Queremos te pedir neste momento, Deus, que o Teu Espírito Santo venha tocar em cada vida que estará ouvindo esta palavra e que o Espírito Santo possa tocar em cada coração, possa transformar, possa libertar, possa trazer vida e vida em abundância.
como o Senhor foi generoso com a mulher ali do fluxo de sangue, atendendo os seus pedidos, sarando a sua ferida, o Senhor possa ser misericordioso, Senhor, com aqueles que estarão participando deste culto online. Que a tua bênção seja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Queridos, se você tem uma Bíblia e pode abrir, se não puder, acompanhe conosco em Marcos capítulo 5, versículos 25 até o 34. Aliás, do versículo 24 até o 34. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu o corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Queridos, essa mulher, ela padecera de uma doença incurável durante 12 anos. 12 anos sofrendo, ela passou uma enfermidade terrível. Andou de canto a canto, gastando todos os seus recursos, indo de mal a pior. E cada dia diminuía a sua chance de encontrar a cura. Mas antes nós vamos analisar que Jesus tinha ido para a terra de Decápolis, especialmente na cidade de Gadara, onde ele foi lá, expulsou um endemoniado, libertou um homem, comissionou ele e foi expulso da cidade. E ao voltar, ele foi expulso, atravessou o mar e foi para a cidade de Cafarnaum. E chegando junto com a multidão em Cafarnaum, ele ia caminhando e logo em seguida ele foi interrompido por um homem que era líder religioso, chefe da sinagoga, que tinha uma filha de 12 anos que estava à beira da morte. Também estava nas últimas. E ele agora vai a Jesus. E neste capítulo nós temos duas figuras, dois personagens interessantes que nós precisamos falar deles e vamos nos focar na mulher. Esses dois personagens nos ensinam alguns contrastes e que nós vamos ver nesses contrastes a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para ambos. Jairo era um líder de sinagoga, ela uma mulher anônima. Jairo era um líder religioso e ela era uma excluída da comunidade religiosa. Jairo era rico e ela perdera tudo. Em busca de sua cura, Jairo teve a alegria de conviver 12 anos com a sua filha e agora ela estava à beira da morte. Aquela mulher, ela se aproximou de Jesus, mesmo diante de uma autoridade que estava ali, e que estava cercada por multidões, e ela tenta alcançar a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E essa mulher era indigna. Por que ela era indigna? Porque ela era proibida de viver em comunidade. Ela não podia viver em sociedade, porque a Bíblia lá em Levíticos, no capítulo 15, no capítulo 13, 14, fala que quem fosse imundo não poderia viver em sociedade, não poderia viver nem com a própria família. Então ela era considerada impura. E aqui nós vamos ver o resgate da dignidade desta mulher através de Deus. E para nós alcançarmos esse resgate dessa dignidade, nós precisamos do toque de fé em Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos ver alguma característica da fé desta mulher. Primeiro, era uma fé nascida no desengano. Essa mulher já tinha perambulado 12 anos em busca de várias formas de ser curada. E com isso nada alcançou. Isto gerou nela um desengano, uma tristeza, uma angústia. É uma fé reflexiva.
que ela levou a refletir, começou a refletir sobre a situação dela. É uma fé resoluta que tomou uma posição. É a mesma fé que teve aquele filho pródigo quando estava lá no meio dos porcos. Ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Então a fé, ela precisa ser resoluta, ela é uma fé que decide, ela é uma fé que vai, independente das circunstâncias que estamos passando. É uma fé que estabelece contato com Cristo. A minha fé, ela tem que estabelecer contato com Cristo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se aquela mulher queria ter a sua dignidade resgatada, se você que está ao alcance da minha voz quer ter a sua dignidade resgatada, você precisa ter uma fé que estabeleça contato com Cristo. Porque muitas vezes a nossa fé não estabelece contato com Cristo. Ela estabelece contato com as coisas humanas, as coisas passageiras. E era uma fé sincera. Ela disse: se eu tão somente tocar. Era uma fé sincera. E uma fé confessada em público. Porque quando ela foi chamada, que Jesus queria conhecer quem tocou nele, porque ele disse: eu sei que de mim saiu virtude, ele simplesmente, ela é obrigada a confessar. E às vezes nós vivemos em determinadas situações que não queremos confessar, que não queremos sair do nosso conforto, do nosso aconchego. E Jesus chamou ela para dar a ela a perfeita cura. É uma fé recompensada. Essa fé, ela é recompensada. Agora nós vamos entrar propriamente na nossa mensagem sobre o toque da fé. Começa com a consciência de uma grande necessidade. Olha só, aquela mulher tinha uma grande necessidade. Você tem uma grande necessidade. Ainda que a sua necessidade não seja de uma enfermidade física, ainda que não seja de uma enfermidade emocional, ainda que não seja de uma enfermidade psicológica, você ainda tem uma necessidade de salvação. E uma necessidade de salvação só Jesus Cristo pode nos saciar. Só Ele pode resgatar-nos dessa necessidade de salvação, de libertação, de transformação, de libertação. Então o toque da fé daquela mulher foi um toque de consciência de uma grande necessidade. E a grande necessidade dela foi um sofrimento prolongado. Imagina você ter um sofrimento de 12 anos. E o interessante é que aquele fluxo de sangue era diário, ele não parava, era todos os dias, durante 12 anos, aquela mulher padecendo daquele fluxo de sangue. Eu acredito que aquela mulher deve ter entrado numa anemia profunda, e ela lutando cada dia mais, e diz o texto que a situação dela não melhorava, então era um sofrimento prolongado. Um toque de fé começa com a consciência de uma grande necessidade. E essa necessidade levou aquela mulher a Cristo. E a sua necessidade precisa te levar a Cristo. A sua necessidade precisa te levar a clamar pela vitória em Cristo Jesus. Então, se você começar a focar a sua fé em Deus, Ele vai trazer, renovar e gerar esperança em sua vida. Um toque de fé. Um sofrimento que gera desesperança. E aí nós temos que mirar a nossa fé em Abraão, que Abraão creu contra a esperança. E nós podemos ver que no versículo que nós lemos aqui, no verso 26, diz assim, olha: muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Isso fala de uma desesperança, mas ela focou o alvo dela. O toque de fé começa com a consciência de uma grande necessidade, e ela não deixou a desesperança dominar o seu coração. Um sofrimento que destruiu os seus sonhos. Aquela mulher era cheia de sonhos. Agora, ela não podia gerar filhos. O ventre estava amortecido de tanto fluxo de sangue que aquela mulher. Uma terra que deveria ser fértil, uma terra que deveria gerar, dar vida, trazer vida. Agora não. Ela agora estava morta porque ela não podia gerar filhos.
Mas o toque de esperança, ela precisava agora de uma grande necessidade. Qual era a necessidade dela? Se ver livre daquele grande problema. Sabe? O outro ponto de fé, o outro toque de fé que aquela mulher precisava. Era de um sofrimento que produzia terríveis segregações. O toque de fé começa com a consciência de uma grande necessidade. Talvez você está vivendo segregado, talvez não como aquela mulher, mas talvez você tenha medo de tudo, é dominado pelo medo. Medo não combina com esperança, medo não combina com alegria, medo não combina com paz, medo não combina com vida eterna, porque a palavra de Deus diz que o amor destrói todo medo. Não estamos falando do medo necessário que nós precisamos ter para viver, mas precisamos vencer essas terríveis segregações que o mundo nos infringe, que o mundo quer colocar em nossas vidas. Imagina aquela mulher vivendo 12 anos segregada. Olha nas áreas que aquela mulher viveu segregada. Primeiro, ela viveu segregada porque a lei judaica proibia ela ter contatos sexualmente com seu marido, porque ela era impura. E o que ela tocasse era impuro. Então era uma segregação do relacionamento dela com seu esposo. Ela tinha que ficar alijada, ela tinha que ficar escondida, separada, porque onde ela tocasse, o que ela tocasse, ela estava imunda. A segregação conjugal. E aqui também é a segregação da sua família, de pai, mãe, que nós vamos ver também aqui na segregação social. Aquela mulher não podia se relacionar com outras pessoas. Deveria viver confinada no isolamento. Ela estava condenada àquilo. Agora, Jesus quer resgatar a dignidade desta mulher. Quer que ela tenha um relacionamento com seu esposo. Quer que ela possa abraçar os filhos, o pai, a mãe. Imagina aquela mulher religiosa, ela não poderia entrar no templo, nem na sinagoga para adorar. Ela não podia participar dos cultos. Dá a impressão que esse texto está falando para a nossa época, desse Covid que nós estamos vivendo, que instaurou no mundo inteiro, onde as pessoas são obrigadas por necessidade a ficar em casa. Agora, no caso dela, não, ela não podia sair. Ela estava condenada. Então esse toque de fé com a consciência de uma grande necessidade. E se você quer ser resgatado de algo que te aprisiona, comece a focar o toque de fé em Jesus da sua grande necessidade. Porque Deus é misericordioso e Ele não deixa de atender o clamor de ninguém. Ele atende, Ele ouve e Ele responde. E se você entender esta mensagem, entender esta graça, entender esta bondade, esta misericórdia, você também vai ser alcançado como aquela mulher. Ela saiu decidida. Como o filho pródigo se levantou, ela também saiu decidida. Levantar-me-ei e vou tocar nas vestes de Jesus. O segundo toque que nós encontramos aqui nesse texto. O toque da fé acontece quando nós voltamos da nossa desilusão e buscamos a Jesus. As pessoas hoje têm vivido desiludida, porque querem encontrar solução para os seus problemas em coisas passageiras. Mas a palavra de Deus diz que a nossa esperança não está nas coisas deste mundo. E Deus quer fazer nós focarmos a nossa visão no Senhor Jesus Cristo. Porque em João 10, 28, ele disse: eu vos lhes dou a vida eterna. Então o que Deus quer nos dar está além do que nós pensamos ou imaginamos. Algo que não chegou no nosso conhecimento. Então o toque de fé acontece quando nós voltamos da nossa desilusão e buscamos a Jesus. Então nós vamos encontrar aqui, dentro deste tópico, 3 coisas interessantes que nós precisamos entender. Nossos problemas não apenas nos afligem, mas os nossos problemas, eles também nos arrastam para os pés de Jesus.
Porque se aquela mulher não fosse afligida por aquela enfermidade, ela não alcançaria o milagre, não estaria registrado aqui na palavra de Deus, e hoje ela não seria um exemplo para a sua vida. Mas o problema dela arrastou para Jesus. O versículo 27, ele diz o seguinte: tendo ouvido a fama de Jesus. Ou seja, me parece que aquela mulher era gentia, ela não conhecia, ela não era daquelas cercanias, e ela de repente ouviu falar de Jesus, e ela já tinha gastado as suas riquezas, e às vezes nós também agimos como ela, e é um exemplo aqui, como nós não devemos agir. Primeiro nós devemos buscar o Senhor Jesus para as nossas vidas, mesmo que tenhamos condições, o Senhor Jesus tem que vir em primeiro plano. Mesmo que tenhamos a condição de resolvermos o problema, nós precisamos delegar, deixar nas mãos do nosso Senhor, porque Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Então esse toque, essa aflição dela, levou ela aos pés de Jesus. Quando os nossos problemas parecem insolúveis, ainda podemos ter esperança. O verso 28, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ainda que pareça que não há esperança, Deus está dizendo: eu sou o Deus do impossível. É o Deus que dá a enfermidade e traz a cura. É o Deus que inflige o castigo, mas traz o alento. É o Deus que não está interessado no nosso conforto humano, mas está interessado na nossa vida eterna. Apesar dele ter dito lá em Salmos 91, verso 16, dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. João 10:10, o inimigo veio para matar, roubar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele está mais preocupado em vivermos uma vida eterna com ele. Então esta mulher aqui agora, ela tinha ainda a esperança. Porque enquanto você estiver respirando, há esperança para a sua vida. Quando nós tocamos as vestes de Jesus com fé, podemos ter certeza de cura, libertação, vitórias em todas as áreas de nossa vida. O Senhor Jesus, além de ser o nosso Salvador, é o nosso Paracleto, o nosso advogado. Ele que intercede por nós, nas nossas dificuldades, nas nossas angústias, nas nossas ansiedades. Ainda que tudo venha a falhar, Jesus não falha. Ele disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Por isso, se você descansar em Deus, tocar nele com um toque majestoso, com um toque de fé, ele vai manifestar a sua graça em seu favor. Ele vai manifestar a misericórdia dele em seu favor. Ele vai te dar paz. João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Isso quer dizer descansa, como disse o salmista: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o vosso coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará sobressair a tua justiça como o sol ao meio-dia. Esse é o Deus que nós servimos e que esta mulher simplesmente decidiu tocar, e que se você tocar nele, a bênção de Deus fluirá na sua vida, manifestará graça na sua casa, na sua família, porque a bênção, quando chegar na sua vida, ela chegará também na sua família. Paulo disse para o carcereiro de Filipe: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E eu quero ser profeta de Deus na sua vida. Se você simplesmente crer, você será salvo, você e a sua casa. Todos os seus problemas estará entregue nas mãos de Deus. Isto não quer dizer que todos eles serão sanados, mas isso quer dizer que em todos eles Deus estará de olho e cuidando em você e na sua vida.
As características deste toque, ele foi um toque intencional. Ela não tocou, a multidão estava ali, mas só aquela mulher tocou em Jesus. Eles oprimiam Jesus, apertavam Jesus, mas nenhum deles foi um toque de atrair a atenção de Jesus. Ela não tocou acidentalmente, ela pretendia tocá-lo. Às vezes nós vamos para a igreja simplesmente por ir. Preste atenção você, meu querido, que às vezes vai na igreja anos, domingos a domingos. Toque em Jesus. Vai com o toque da fé. Adore a Jesus. Viva Jesus. Faça como aquela mulher, chame a atenção de Jesus para a sua vida. Porque quando você chamar a atenção de Jesus, Ele vai dizer, alguém me tocou. E aí vai ser o Roberto, o João, a Maria, o Francisco, o Chico, o Bento, o Edson, o Pedro, o Paulo, o Tiago. Aí ele vai dizer, eu lhe toquei. Aquela mulher era anônima até hoje, nós não sabemos o nome dela. Talvez saberemos na eternidade. Foi um toque proposital. Ela desejava ser curada. Foi um toque confiante. Ela tinha certeza. Tiago fala que quem não pede com certeza é como a onda do mar que bate e volta e não acontece nada. Peça com fé, peça confiando, peça com certeza que Deus está te ouvindo. Ele pode até estar retardando a tua bênção, mas a resposta virá. E ela foi um toque eficaz. Eficaz. Quando ela tocou em Jesus, imediatamente ela ficou livre do seu mal. Sua cura foi completa. Ela foi curada fisicamente. Ela foi curada emocionalmente. E ela foi curada espiritualmente. Porque Jesus disse para ela, tem bom ânimo. Chamou ela de filha. Ela sentiu um toque de cura. Depois ela foi curada emocionalmente com o toque de Jesus chamando ela filha. Tenha bom ânimo. Eu quero dizer neste momento aí onde você está. Não sei qual é o seu problema, a sua dificuldade, mas eu quero dizer, tenha bom ânimo. Que Deus é contigo e é poderoso para te guardar e para te fortalecer e te dar a vitória. E por fim, ela foi salva. Tenha bom ânimo. A tua fé te salvou. Ela precisava ouvir isto, coisa que aqueles 9 leprosos não ouviram. Daqueles 10, só um leproso ouviu. Vai, a tua fé te salvou. 10 foram curados, mas só um foi salvo. Talvez muitos estão atrás só de cura, mas Jesus não quer curar, Jesus quer salvar. O toque da fé acontece quando o contato com Jesus é o nosso maior objetivo de vida. Muitos comprimiam a Cristo, mas poucos o tocaram pela fé. Pense nisso. Ela tocou em Jesus sobre grande dificuldade. Ela não podia se manifestar. Ela era uma mulher impura, indigna. Ela não poderia estar no meio da sociedade. Ela tocou em Jesus secretamente, porque ela era anônima. Ela não era um líder religioso, ela não era uma líder de uma sinagoga, ela não tinha um nome. Ela tocou em Jesus sobre um senso de indignidade, porque ela sabia que quem ela tocasse ficava impuro. Mas talvez uma coisa que ela não sabia, mas aprendeu: quando o impuro toca em Jesus, ele é que fica puro, porque em Jesus não acontece impureza nenhuma. Ele tocou os leprosos e eles foram purificados. E ele toca, aquela mulher toca nele, mas sai dele virtude, porque a pureza de Jesus sobrepõe a nossa impureza, a santidade de Jesus sobrepõe o nosso pecado, a limpeza de Jesus sobrepõe a nossa impureza. Por isso, se você permitir que Jesus entre na sua vida, Ele vai mudar a sua história, Ele vai transformar o seu coração. Ela tocou em Jesus humildemente. Aqueles que tocam em Jesus pela fé são totalmente curados. Como nós já falamos, cura imediata e cura completa.
Aqueles que tocam em Jesus são conhecidos por Ele. E Ele fez questão de identificar aquela mulher. E Jesus quer fazer questão de identificar você, porque Ele te ama e morreu na cruz para te salvar. Ele se entregou voluntariamente por você, por mim. E por último, aqueles que tocam em Jesus devem fazer isso conhecido aos outros. Aquela mulher imediatamente se identificou e disse: foi eu, Senhor, quem te toquei. Se algo te oprime, se algo te magoa, se algo te tornou indigno, ainda há esperança para você. Ainda você pode encontrar a dignidade de Cristo na sua vida. Porque a palavra de Deus diz, lá em Romanos capítulo 8, que Ele diz: herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Olha que coisa tremenda, olha que coisa grandiosa, olha que coisa majestosa. Eu vou herdar com Cristo. Quando eu reconheço o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário pela minha vida, eu reconheço que Ele é Senhor. E ao reconhecer isto, Ele me purifica de todo pecado. E agora nenhuma condenação há para mim. Porque Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você crê nisso, Deus vai mudar a sua história. Deus vai transformar o seu coração. E a bênção com que Jesus despediu aquela mulher é uma promessa para você agora. Tem de bom ânimo. Vai, a tua fé te salvou. Tem de bom ânimo. Vai, o toque de fé resgatará a sua dignidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que Deus nos guarde em Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos orar para encerrarmos este momento. Pai querido e santo, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é santo, bendito, eterno e perfeito, maravilhoso e digno, porque pela tua dignidade o Senhor nos tornastes dignos de herdarmos as regiões celestiais, dignos de alcançarmos a santidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Pai, te louvamos pela tua bondade. Alcance vidas, Senhor, através deste canal, e que ele venha ser bênção na vida de cada um que estará participando deste culto. Que o Senhor ministre na vida de cada um, trazendo paz, alegria, esperança e, sobretudo, a alegria da vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graças, pais amados, Deus abençoe. Vamos à palavra de oferta, Salmo 116, versículo 12, que diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Interessante esse salmo, que o salmista ele expressa a preocupação dele em agradar, em honrar a Deus, por tudo que Deus nos deu. E a pergunta para mim e para você nessa noite é: o que nós temos dado ao Senhor por tudo que o Senhor nos tem feito? Né? Pela provisão, pela saúde, pelo sustento, pela vida. E nós entendemos e reconhecemos que o amor de Deus por nós é imerecido. E o que é que nós podemos dar? E aí o próprio versículo seguinte responde: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor e cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todos os seus santos. Quando nós falamos em dízimo e oferta, nós sabemos que é uma orientação de Deus. É uma forma de nós expressarmos a nossa gratidão e o nosso louvor a Deus por tudo que Deus nos tem dado. E é isso que o Salmo nessa noite nos ensina. Ofertar é obedecer, é ser fiel a Deus, é ser grato a Deus. Que daremos nós ao Senhor por tudo que o Senhor nos tem dado?
Então, entre tantos os mandamentos que Deus nos tem orientado, entre tudo aquilo que Deus nos tem nos orientado a viver, nós entendemos que quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, nós estamos obedecendo a Deus. Então vamos nessa hora ofertar o nosso dízimo ao Senhor, ofertar a nossa oferta, ofertar o nosso coração. Que daremos nós ao Senhor por tudo que Ele nos tem feito. Oramos, Deus Santo, te agradecemos porque o Senhor é bom. Senhor, e porque na verdade o que podemos dar ao Senhor por tudo que o Senhor nos tem feito. Receba, Senhor, os nossos dízimos e a nossa oferta como aroma suave, e que cada um, Senhor, possa receber porção dobrada do Senhor, e que a cada dia a tua bênção e a tua misericórdia seja sobre nós, até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Estamos de volta, chegamos a mais um final de live. Hoje tivemos a presença do nosso querido pastor Hernandes. Estávamos com saudade da pregação dele, não é? É isso aí. E agora, segundo com os avisos, não teremos Live Kids essa semana, mas na próxima semana voltaremos. E não se esqueça dos nossos cultos, tanto online quanto presenciais, às 7 horas da noite todo domingo. Nos vemos na próxima semana. Tchau! Tchau!